O mercado chinês de veículos elétricos e a economia em geral estão em má forma. Por outro lado, os fabricantes de automóveis estão em modo de pânico porque seus planos para o futuro totalmente elétrico não parecem mais sustentáveis. Eles também estão incapazes de encontrar seu caminho para os mercados ocidentais, que estão mostrando cada vez mais pessimismo em relação a uma nova maneira verde de mobilidade. Simplesmente dito, estamos testemunhando uma batalha de sobrevivência sangrenta tão difícil que já encontramos 7 razões pelas quais achamos que isso poderia facilmente se tornar o maior colapso na história da indústria automobilística. Sem mais delongas, vamos começar a contagem regressiva. Número 7. O mundo parece ter desistido dos veículos elétricos. Com o crescimento econômico sem precedentes que temos testemunhado nas últimas décadas, a administração chinesa começou a mostrar suas aspirações de se tornar a potência tecnológica líder no mundo. Claro, a indústria automobilística é um dos segmentos mais importantes, mas o governo chinês sempre soube que nunca seria capaz de acompanhar os fabricantes de carros tradicionais. Então, eles decidiram seguir com a eletrificação em ritmo acelerado. O governo investiu bilhões, não apenas em centenas de startups de carro elétrico, mas também em tomar controle do lítio e de outros recursos em todo o mundo. Em certo ponto, parecia que nenhum fabricante de carros tradicionais seria capaz de competir com as empresas chinesas de carro elétrico. Estávamos todos esperando que essas marcas de carro elétrico recém-estabelecidas dominassem o mercado, mas de repente descobrimos que essa projeção estava errada. A eletrificação rápida e sem problemas não era possível. Em vez disso, os governos ocidentais estão adiando seus planos de eletrificação e querem manter os motores de combustão interna por mais algumas décadas. O único problema para a China é que eles não têm essas 2 décadas. O país todo investiu tanto em veículos elétricos com a esperança de dominar o mercado global em alguns anos, e agora todas essas startups de carro elétrico estão à beira do precipício. Nenhuma empresa chinesa de carro elétrico conseguiu se estabelecer nos mercados ocidentais como um jogador relevante, e com o mercado doméstico estagnado, todas estão à beira da sobrevivência. Seu crescimento até agora foi baseado em incentivos massivos, não em um modelo de negócio sustentável, e agora é hora de pagar a conta, o que prejudicará a todos, até mesmo as maiores empresas, porque nenhuma delas aprendeu a lucrar com veículos elétricos. Número 6. O mercado doméstico está desacelerando. Você pode pensar agora, bem, a China é um país enorme e a maioria dessas empresas pode sobreviver graças ao mercado doméstico massivo. Bem, parece que isso não vai acontecer, porque assim como no Ocidente, o mercado de carros chinês começou a desacelerar. O mercado está a alguns milhões de veículos de seu pico em 2017, e o que é particularmente intrigante é que o segmento de carro elétrico está desacelerando após alguns anos de um crescimento maciço que ultrapassou os 100%. O crescimento de 2023 foi de cerca de 45%, mas de repente as coisas foram de mal a pior em fevereiro, uma diminuição maciça foi registrada, e não foi apenas por causa do Ano Novo Chinês, porque esses dados se referem a mudanças ano a ano, que agora estão 20% abaixo. As razões para essa desaceleração surpreendente são numerosas, mas a primeira coisa que vem à mente é a economia chinesa, que já viu dias melhores. Depois de décadas de crescimento rápido, parece que atingiu seu pico. Pela primeira vez estamos vendo um crescimento pequeno, mas do ponto de vista dos cidadãos comuns, as coisas estão muito piores do que as estatísticas gerais mostram. A classe média chinesa parece estar regredindo ultimamente, e o governo não consegue encontrar uma maneira de impulsionar os gastos do consumidor. Além disso, o mercado imobiliário caiu significativamente, e não é segredo que o governo está tendo muitos problemas para manter o sistema bancário e sua liquidez sob controle. Número 5. Guerra de preço. Com o mercado de veículos elétricos superabastecido, a única saída para os principais fabricantes de veículos elétricos foi impor uma guerra de preço. Então, alguns meses atrás, os principais jogadores decidiram iniciar essa corrida e colocar produtores de menor escala fora do mercado. Claro, a primeira empresa a começar uma guerra de preços foi a BYD, o maior fabricante de veículos elétricos na China, que conseguiu superar a Tesla como a empresa de carro elétrico mais vendida do mundo durante o último trimestre de 2023. No entanto, as tendências recentes no mercado deixaram apenas um efeito negativo na BYD, com uma queda massiva de 37% nas vendas em fevereiro. Consequentemente, os modelos da BYD estão mais baratos do que nunca. Começou com descontos de 20 mil yuan, que equivalem a $2.800. De repente, veículos elétricos que custavam 100 mil yuan, cerca de $14 mil, se tornaram disponíveis por menos de 80 mil yuan, o que equivale a cerca de $11 mil. Em seguida, outras empresas também entraram na guerra de preço, e as coisas se intensificaram,
levando a descontos de 50% em alguns casos. Segundo fontes chinesas, os veículos elétricos são, em média, 30% mais baratos do que costumavam ser apenas alguns meses atrás. Além das empresas domésticas, fabricantes de carros estrangeiros também participam dessa guerra de preços, incluindo a Tesla. A empresa sediada em Austin também ofereceu descontos massivos na China, com o modelo 3 caindo de 265 mil para 229 mil yuan, aproximadamente, o que seria uma queda de 337 mil dólares para 31 mil dólares. O modelo Y agora custa 259 mil Ui em vez de 288 mil. Que era o preço de tabela até recentemente. Curiosamente, ao contrário dos fabricantes domésticos, a Tesla na verdade conseguiu aumentar suas vendas ultimamente e anunciou um aumento de 26% em fevereiro. Número 4. Desconto de carros a combustão interna. Claro, essa guerra de preços causou uma reação em cadeia, e como resultado, as startups chinesas de carro elétrico não estão mais competindo apenas entre si. Elas não estão competindo apenas com a Tesla e outros veículos elétricos importados. Não, agora elas estão lutando em tantas frentes que nem podemos contar, porque alguém pensaria que os carros a gasolina cederiam e passariam o bastão para o veículo da próxima geração tão facilmente. Os carros a combustão interna ainda têm a maior parte do mercado, e essas empresas gostariam de permanecer assim pelo maior tempo possível. E por essa razão, os fabricantes de carros tradicionais também estão oferecendo descontos massivos. Os cortes de preços são significativos, de acordo com relatórios chineses. Modelos como o Honda Accord e o Audi A7 agora estão entre 4 mil dólares e 5 mil dólares mais barato, enquanto o Audi A6 vem com um desconto maciço de 12 mil dólares. O mesmo vale para outros fabricantes de carros tradicionais. Alguns modelos da Mercedes-Benz agora estão 10 mil dólares mais baratos do que costumavam ser, enquanto fontes sugerem que mais de 30 fabricantes de carros tradicionais participam dessa guerra de preço. As coisas chegaram ao ponto em que é possível comprar um Hyundai Elantra novinho por um pouco mais de 11 mil dólares. Então, não é difícil perceber por que o mercado de carro elétrico está desacelerando a esse ritmo. Número 3. Problemas da BYD no mercado global. A BYD é a maior fabricante de carro elétrico na China, e suas dificuldades refletem perfeitamente as dificuldades de outras marcas chinesas de carro elétrico. Ou seja, embora a BYD tenha registrado números impressionantes de vendas ultimamente, ela tem um grande problema, que é a incapacidade de expandir para um mercado amplo. Mesmo que tenha começado a exportar veículos elétricos para a Europa, Austrália e outros mercados, as vendas são fracas. Por exemplo, ela conseguiu vender não mais do que 16 mil unidades na Europa no último ano. Com tudo isso em mente, não é surpresa que 95% de suas vendas sejam na China, e quando você leva em conta a queda de 37% de fevereiro mencionada anteriormente, é fácil perceber o quão vulneráveis todos esses fabricantes chineses de carro elétrico estão. Eles precisam expandir para outros mercados o mais rápido possível para sobreviver, mas com as tendências recentes, isso vai ser extremamente difícil. Número 2. Huawei e Xiaomi estão aqui. E justo quando você pensava que já havia empresas chinesas de carro elétrico suficientes por aí, duas grandes empresas conhecidas principalmente por seu sucesso no campo da eletrônica de consumo de alta tecnologia decidiram entrar no jogo. Claro, estamos falando da Huawei e da Xiaomi, que causaram um verdadeiro terremoto no mercado de carros doméstico com um equilíbrio fantástico entre preço e desempenho de seus novos modelos. A Huawei foi a primeira a lançar seu carro elétrico, um modelo chamado S7 baseado em uma arquitetura poderosa de 800 volts e com um preço bastante atraente de 258 mil yuan, ou cerca de 35.500 dólares. Com pretensões óbvias de competir com o Tesla Model S, em seguida, algumas semanas atrás, a Xiaomi lançou um carro elétrico ainda mais barato chamado SU7, com um preço de 25.900 yuan, ou cerca de 3.484 dólares, com um alcance de 535 km com uma única carga. No geral, esses dois veículos elétricos aumentaram significativamente a barra e reduziram muito as chances de sobrevivência de todos os outros. Número 1. Especialistas dizem que 70% dos fabricantes de carro elétrico estão acabados. Levando tudo em consideração, não surpreende que alguns especialistas chineses em carro elétrico esperem que pelo menos 70% das empresas entrem em falência em um futuro próximo. Simplesmente dito, o mercado está supersaturado. Em 2017, havia mais de 500 empresas de carro elétrico registradas na China. Ao longo dos anos, esse número foi para cerca de 90, mas mesmo assim, é um número anormalmente grande, mesmo para um mercado como o da China. Segundo os relatórios
mais recentes, a maioria delas mal produz algo, enquanto um terço delas nem é capaz de vender mais de 2.000 carros por ano. Por outro lado, os 10 principais fabricantes de carro elétrico, incluindo a Tesla, respondem por mais de 80% do mercado. Então, é bem fácil adivinhar onde isso vai dar. Em breve, a maioria dessas empresas estará morta, apenas algumas permanecerão, e mesmo elas terão que descobrir uma maneira de se unir, porque o mercado global de carro elétrico está estagnado. Uma transição rápida e suave para carros elétricos não vai acontecer, e isso é um grande problema para os fabricantes chineses de carro elétrico, porque eles precisam de lucro agora para sobreviver. Enquanto isso, os fabricantes de carros tradicionais estão um pouco aliviados, porque ficou claro que ainda estamos décadas longe de banir os motores de combustão interna. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até o próximo vídeo.